A história se repete no Pittsburgh Pro. Diego Galindo fica em segundo lugar novamente contra Neil Darwin. O homem que acabou de vencê-lo no New York Pro faz isso mais uma vez. Se havia alguma esperança de que ele vencesse num 1 a 1 como Criso e Tônio, ela acabou de desaparecer. Vou analisar o Classic Physique dessa competição e vamos ver o posing invitacional, porque os atletas Open e Classic saíram para posar fora de temporada. Sim, vou falar sobre o caso do José Macalma. O que aconteceu aqui foi que os dois homens, tanto o Neil quanto o Diego, vieram melhorados. Eles vieram mais definidos, vieram mais secos, mais duros, com melhor separação, e até diria que Diego veio mais cheio. Mas é que nele, de uma competição para outra, melhorou muito, já que na anterior ele saiu doente, e nesta não saiu doente, saiu bem. Se ele venceu o Diego mesmo estando doente, imagina estando 100%. Eu já me pronunciei sobre isso em Nova York. Me parece que eles estão muito próximos em muitas poses de duplo bíceps de frente, no peito de lado, na pose clássica que é super subjetiva, no abdômen e coxas, aí pra mim o Neil já ganharia. Mas depois tem uma pose em que o Diego pra mim ganha e é superior, que é a de duplo bíceps de costas, onde ele tem mais amplitude, um efeito mais 3D nas costas, umas pernas vistas de trás que pra mim são melhores. Embora seja preciso dizer que aquela distância enorme que existia entre essa pose e a do Neil diminuiu bastante nesse Pittsburgh, porque o Neil melhorou um pouco ao vir mais seco e mais definido. Não achei que foi roubo, estavam bem próximos. Qualquer um podia vencer. Em Nova York, sim, teria sido dado ao Diego. Eu acho que o Diego teria vencido. E em Pittsburgh, vejo mais justo que o Neil tenha vencido, sim. Devido ao que ele mostrou hoje e que o SEMA Classic vai descer, estamos falando que o Neil agora mesmo já subiria uma posição. Ele seria o quarto do mundo e Diego o quinto. Isso torna a disputa entre eles e os tops do Olympia ainda mais interessante. Veremos em 5 meses. Ainda falta, precisamos falar dos outros do top, porque tem sido bastante surpreendente. Em terceiro lugar ficou o chinês Chen Kang. Falei sobre ele no meu vídeo de previsões, achei que ele poderia se sair muito bem, mas não sabia que seria tanto assim. Ficar em terceiro lugar, sim senhor, ele ficou em terceiro. E muito bem, viu? Ele tem uma estrutura bonita. Além disso, veio bastante denso e definido. E em quarto lugar temos o coreano Jae-han Park, que voltou a conseguir uma posição muito boa, assim como fez em Nova York. Esse senhor também veio muito definido e tem pernas impressionantes. Em quinto lugar está Richard Nagy. E em sexto temos novamente Justin Badurina, que não consegue chegar a 100%, que pena, ele é o Brandão do Classic, está acontecendo o mesmo com ele. Estrutura incrível, genética prodigiosa, mas não consegue chegar a 100%. Sim, eu acho que ele chegou mais definido do que em Nova York, mas é verdade que os bíceps parecem um pouco moles, os dorsais e especialmente as costas e a região lombar. Não vou ler a lista inteira do clássico como aquele professor para ver se todos estão presentes, vou deixá-la aqui para vocês darem uma olhada. Vamos falar sobre invitacional de poses. Pena não haver vídeos de qualidade dele. Acho que é um dos momentos mais esperados desse evento e que as câmeras profissionais deveriam focar e não perder. Infelizmente, só temos imagens de meios não oficiais. Como é normal, a atenção se concentrou em Samson, Derek e Andrew. Porque eles são os Open, são os grandes, são os gordos nesse caso. Dissemos que veríamos um pré-Olímpia, que poderíamos compará-los. E sim, foi assim mesmo. Tenho que dizer que Andrew parecia bem menor que eles, em algumas ocasiões, porque a câmera não estava no ângulo que o favorecia. Também porque competiu há pouco tempo. É normal, está mais definido, mas menos cheio. Devemos relevar isso, pois não se compara fielmente aos outros. A comparação mais interessante é entre Derek e Samson, onde vimos dois monstros de massa. Não sei quem me impressionou mais, eu diria que Samson disse estar pesando 157 kg nesse posing de exibição. Derek é consideravelmente mais baixo do que ele. Mas ele não parece menor, está muito cheio. Impressiona como esses dois estão volumosos na off-season. Fico me perguntando como deve ser o dia a dia deles, coisas como se vestir, na verdade como encontrar calças para essas pernas, sentar em uma cadeira, entrar no chuveiro, viajar de avião. Que dois gorilas. Isso é interessante porque nos mostra que vamos ter um Samson e um Derek que vão estar enormes no Olympia. No último Olympia, Derek ganhou pelo conjunto do tamanho e Samson ganhou de 24 também com o jogo do tamanho. A definição fica para outro dia, parece que não importa tanto no Open.
Sim, me preocupou que as pernas desses dois caras sejam bem maiores e mais volumosas que as do Andrew. Achei que Andrew disputaria o Mr. Olympia este ano, mas agora tenho dúvidas. Vamos ver. O que eu concluo disso é que o Derek pode voltar a ser campeão, para a indignação de muita gente com certeza, e que o Samson pode recuperar o trono. Eu realmente acredito nisso. Vamos ver o que acontece. Sobre os clássicos que saíram, Dino me impressiona. Ele tem posado com Derek. Olímpia contra Olímpia. Os dois melhores do mundo agora, supostamente. E Dino, mesmo fora da competição, está muito definido, precisa dizer. Foi uma comparação muito interessante. Que genética absurda tem o brasileiro. Também consegui encontrar essa imagem do Dino contra o Wesley. E caramba, Wesley, mas o que você fez? Não faz tanto tempo que ele competiu, mas agora parece um Open. Como ficou tão grande? Que absurdo isso do Wesley. O peito e os ombros tão cheios e ainda tão definidos. As pernas massivas. Muito bom. Temos o vídeo completo do Josema posando bem. Deixei para o final porque ele confirmou que vai para aquela categoria Open. Não me apressei em subir antes, porque graças ao amado e adorável Instagram e à rapidez, as notícias saem, olha, quase antes das coisas acontecerem. De tão rápido. Prejudica todos os criadores do YouTube, mas tudo bem. Hoje à tarde subirei um segundo vídeo sobre esse assunto, analisando se considero uma boa ou má ideia e detalhando tudo o que o Josema falou, porque havia coisas importantes na mensagem dele. E quero fazer uma análise mais profunda. Concluindo, Josema vai para Open, mas tudo bem, vamos comentar sua guest posing. Ele está enorme, dobrou de tamanho nessa off-season, não sei o que fez, mas não gostei tanto. Estou acostumado a ver o Josema com a pele fina e super definido. A separação foi brutal. Ver ele assim tão coberto choca um pouco, né? Parece que perdeu a magia de estar super definido com uma condição quase chocante. Sim, aqui ele está bem maior, sem dúvida. Mas ver ele mais coberto, com mais água e gordurinha na barriga, não gostei tanto. Mas olha, é impressionante. Ao lado dos outros Open, ele não destoava. E ao lado dos Classic, ele estava gigantesco. Vamos tentar imaginar esse visual, com uma definição extrema, com alguns quilos a mais de músculo, e tirando a gordurinha e a água. Daqui a alguns meses, quando ele realmente competir no Open. Isso foi só uma exibição, isso vai ser brutal, espetacular. Da categoria Open e da Men's Physique, que foi muito boa e muito interessante, já falei no vídeo de ontem, por isso não vou falar agora. O Pittsburgh foi um baita evento, com muitos competidores, que já estavam classificados para o Olympia, e competiram de novo porque quiseram. No Men's e no Open estava todo o top. No Classic também havia vários classificados. Depois o guest posing foi espetacular. É divertido vê-los assim na off-season, todos contra todos. Como disse mais cedo, vou subir um vídeo aprofundando o assunto do Josema. Não percam, vamos analisar vários pontos e darei uma opinião bem dura. Vou me despedindo, até daqui a algumas horas.